Mój ojciec wielki skoczył do belki, a ja sam jego nie umie tego. Idzie na górę z potunki szklanki, wenieno żitkie, płynie firankiem. Rio Claro, niewielka miejscowość położona w stanie Parana, to miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. To tutaj, jeszcze przed założeniem Malé, osiedlili się pierwsi polscy imigranci. Tutaj zapuścili korzenie, w swoich domach mówili po polsku, śpiewali stare pieśni i wychowywali dzieci w duchu ojczystych wartości. Dziś to dziedzictwo trwa nadal. Dzięki szkole i nauczycielkom, które ze sercem, pasją i poczuciem misji przekazują język, kulturę i tożsamość najmłodszym. Ich praca to nie tylko lekcje, to pielęgnowanie pamięci, wzmacnianie więzi z przodkami i kształtowanie świadomych swoich korzeni młodych ludzi. Dziś spotykamy się w szkole Monte Claro, miejscu, gdzie od lat z oddaniem pielęgnuje się polskie korzenie. Zanim porozmawiamy o tym, co Was motywuje do pracy z dziećmi i przekazywania polskich tradycji, na początek proszę przedstawcie się. Nazywam się Dirce Maria Fetch, mieszkam tutaj w Rio Claro. Dzień dobry, jestem nauczycielka Roseli Jagiełło. O que motivou vocês a ensinar tradições, canções e poesias polonesas aqui no Brasil? E aqui em nossa escola, Monte Claro, então nós desenvolvemos os projetos de cultura polonesa sempre partindo do currículo, né? Do componente curricular de história, a gente parte do componente curricular de história, onde se fala da formação da sociedade brasileira e paranaense. Onde levamos o aluno a compreender como se deu a chegada dos poloneses aqui em Malé, né? Porque a história de Malé começou aqui em Rio Claro do Sul. Os poloneses chegaram aqui em Rio Claro do Sul. Então, os imigrantes poloneses chegaram, a maioria dos nossos alunos, eles têm sobrenome polonês. Eles ainda falam em polonês em suas casas, né? As raízes deles são polonesas, né? Então, nós enquanto escola, temos que valorizar isso, essa cultura tão rica em nossa comunidade. E para que essa geração, né, essa nova geração, tenha orgulho de ser descendente desse povo tão guerreiro, lutador que chegou aqui há mais de 130 anos. Qual é o significado das suas origens polonesas no contexto do trabalho com as crianças? Bem, eu sou Jagiełło, né? Meu sobrenome é polonês. Então, o sangue polonês corre em minhas veias, né? Eu tenho que valorizar e tenho que ter orgulho da minha descendência. E tenho que repassar, né? Como eu trabalho numa comunidade de descendentes poloneses, eu tenho que repassar isso para os meus alunos. E como o próprio currículo, né, pede que a gente trabalhe a escola, a cultura local, então a gente também se sente obrigada na função de professora a estar desenvolvendo essa temática, né, da cultura local. E como a Roseli já falou, né, nós temos a descendência polonesa. Eu também, né, tenho descendência polonesa. E nós temos algumas tradições que cultivamos em casa, algumas canções, né, que a gente lembra quando era criança, que a gente, né, cantava, e trazemos isso para a realidade da escola também. Como as crianças reagem às músicas e poesias polonesas? Elas aprendem com facilidade? Muita facilidade. Eles adoram. E daí chegam cantando, né, em casa, a gente repassa nos grupos para que as famílias cantem também, né, é bem gostoso. E independente, né, independente, né, se tem origem polonesa ou não, então todas as crianças cantam, né, e eles procuram, e eles têm facilidade realmente, né, Nós temos mais dificuldade do que eles que tem crianças que não tem nada, né, da origem polonesa, mas eles gostam, né? E geralmente, né, a gente traz as canções que são mais alegres, mais populares, né? Então eles se envolvem, né, no sentido de brincadeira também, né? As crianças demonstram curiosidade sobre as tradições e a cultura polonesa?
Demonstra curiosidade. Né? Até inclusive a minha turma e a outra turma estão se correspondendo com alunos da Polônia. Da Polônia. Semana passada já foi colocado no correio as cartinhas, né? Então, eles receberam uma leva de cartas e responderam. E eles ficam ansiosos por esperar, né, notícias de será que essa carta chegou, né? Porque daí a gente sempre... E a frustração também, né? Se não recebe de volta, né? Tem essa parte também, né? Então, eles esperam bem ansiosos mesmo pela resposta dessa cartinha. E daí ficam curiosos, né? De olhar no mapa mundi, onde fica essa Polônia, onde fica essa terra, da onde que veio esse povo, né? Quais elementos da tradição polonesa mais agradam às crianças? Essa parte da brincadeira mesmo, né? Do lúdico, né? Do cantar, né? De desenvolver uma dança, né? Então temos o grupo folclórico, né? Que alguns fazem parte. Então eles gostam dessa parte mais alegre, mais divertida. E também as famílias cultivam várias tradições, né? Então hoje né, nós tínhamos crianças que estavam pintando os ovos, né? Imitando umas pisanka, né? Estavam brincando e nisso eles estavam desenvolvendo várias habilidades, né? E todos sempre querem fazer o mais bonito, né? Então é gostoso nesse sentido de estar trabalhando algo que tem sentido para eles e é divertido ao mesmo tempo, né? Então faz parte, né, do currículo, faz parte das tradições, né? As famílias levam essa cesta de alimentos para benzer, né? Então a maioria prepara a cesta. E é bonito no dia, né, que levam os alimentos para benzer, no sábado, tem criança que leva a sua cestinha, né? Os docinhos que ganha, mais alguma coisa, leva junto lá para benzer essa cestinha. A minha turminha está ansiosa, esperando, porque amanhã eles vão pintar os pisanques, né? Os pais apoiam o ensino das tradições e da língua polonesa? Apoio. Eu gostaria que os pais apoiassem muito mais, né? Mas a gente já fica bastante feliz que eles permitem com que a gente trabalhe e quando tem uma amostra, né, dessas, uma culminância, né, do projeto, uma amostra do que é feito, então os pais participam vêm, gostam, né? Até bem. interessante citar do chá com os avós, Herbatas Dziadkami. Então foi um evento muito bacana, foi um sucesso, a comunidade, era uma segunda-feira, né? A gente não esperava tanto público, mas foi um sucesso, os pais vieram, os avós vieram, participaram, foi um evento muito bacana e esse ano a gente quer repetir o Herbatas Dziadkami. No dia 26 de agosto, dia de Nossa Senhora de Monte Claro, padroeira da nossa escola. Qual é o espaço dessas atividades na escola ou na comunidade? Elas são vistas como algo especial? São algo especial, né? Fazem parte, né, da tradição, né? É Páscoa, é Natal, né? Tem os momentos, mas quando nós desenvolvemos aqui na escola é algo assim que é visto, né? Que tem visibilidade. Então a filmagem, a apresentação, né? Os pais vêm, fazem os vídeos, divulgam também, né? Mostram, né? Depois para os familiares, né? Ficam orgulhosos porque as crianças estão participando desses projetos, né? E com as redes sociais isso facilita bastante, né? Como vocês escolhem o repertório de músicas e poesias? Geralmente são as cantigas mais populares, né? Eles já conhecem, os pais também, né? Os avós cantaram. Os versinhos são ensinados pelas famílias. Né? Os versinhos. Os versinhos são as famílias que ensinam, lá que as baptias sabem, né? Ensinam para as crianças e eles vêm aqui e trazem para nós e a gente fica bastante orgulhosa, né? Nesse sentido de que eles trouxeram alguma coisa, não é só o que nós temos, né? Quais formas de trabalho funcionam melhor na experiência de vocês? Canto em grupo, encenações, oficinas? Os cantos em grupo, né? É o mais trabalhando o coletivo, né? Que daí eles se esforçam, né? E sempre tem algumas turmas, alguns que se destacam, né? E nessa hora eles se juntam, né? Todas as turmas se juntam para
para fazer, então, algo que é diferente, né? Não é só da turma, é da escola toda, né? Então, daí eles acham que isso fica bonito, né? E eles demonstram bastante essa parte. Em 2021, né, nós começamos assim, a partir de 2021 que nós começamos a fazer pontualmente essas atividades, né? Vocês veem nessa atividade uma forma de construir a identidade dos jovens? Com certeza, né? Nós pensamos que se nós recebemos algo dos antepassados, nós temos essa missão de estar preservando, né? E a preocupação é que continue, né? Nós estamos aqui nesse período, né? Mas nós gostaríamos que isso continuasse, né? Que essas crianças se despertem, né? Despertem para o gosto, para o estudo. A gente abre a oportunidade para eles, falando que quando eles forem jovens, que eles podem até visitar a Polônia, procurar um estudo, né? Procurar conhecer mais a língua polonesa e trazer aqui para a nossa comunidade, né? Outras coisas também, né? Para que essa cultura polonesa não se perca, né? O que vocês gostariam de dizer para outras professoras que estão apenas começando? Eu gostaria de que esses projetos continuassem, né? Justamente porque fazem parte do trabalho que nós temos que desenvolver na escola, né? Então, Isso faz parte, né? Faz parte do currículo. Faz parte do currículo, né? Nós já somos professoras, estamos quase se aposentando, né? A gente quer que continue, né? E a gente vê, né, que as professoras mais jovens, né, elas têm muitas ideias boas, né? Hoje a professora trouxe, né, a pintura dos ovos, né, para as crianças, né? Foi algo assim que marcou a aula dessa professora, né? Então, são coisas que a princípio podem ser pequenas, mas que tem grande importância para a cultura polonesa, tem grande importância para essas crianças e pode estar desenvolvendo muitas habilidades, né? Numa das pequenas atividades que pode estar realizando, né? Artística, canto, dança, né? Então pode estar se desenvolvendo, né? Nessa parte e colocando a nossa cultura polonesa. E quando se trabalha com projetos, né, você sai daquela mesmice em sala de aula, né? Você traz a criança para o real, você trabalha com o que faz sentido, o né? que faz sentido para ela, né? É diferente, é prazeroso. A criança leva para sempre, por mais que às vezes possa, talvez não tenha essa cultura na sua família, mas aquilo vai marcar positivamente, né? Memórias afetivas, né? Vai guardar memórias e isso para o aluno é marcante, né? Então, trabalhar com esse tipo de conteúdo com o real é muito, muito gostoso, muito prazeroso. Quais são os seus sonhos ou planos para continuar desenvolvendo essa atividade? Bem, eu gostaria assim de continuar na comunidade, mesmo que eu não esteja na escola. Eu, né, através do grupo folclórico o Polonês Kraków, eu gostaria assim, de estar sempre desenvolvendo atividades com as crianças. E a gente percebe que nós temos que investir nas crianças, né? Porque elas é que vão manter essa nossa cultura. Então é importante que a gente trabalhe bastante essa parte, né, com as crianças. E a escola tem uma parceria muito grande com o grupo folclórico Kraków, né? Então, nós participamos, né, das aulas em polonês, do coral, dançamos e a gente gostaria que mais pessoas, que a comunidade participasse mais também, né? É um sonho, assim, de que fosse mais vivo, né? Que as pessoas mais não tenham, né? Que não tenham vergonha de ter essa raiz polonesa, né? O sangue polonês. Isso é muito importante. Então, a gente quer que, né, os mais professores se envolvam,
né? E que continuem trabalhando com essa cultura tão rica em nossa comunidade. E para nós, né, que estamos também no grupo folclórico, né, é assim um grande orgulho, né, a gente vai fazer parte desse grupo. E eu já, né, eu nunca me imaginei dançando, né? Eu achava que eu não tinha capacidade de aprender uma dança e eu consegui. Né? Nós conseguimos, né, fizemos uma apresentação e foi assim algo que é muito gratificante, né? Então a gente sempre convida que as pessoas também façam parte, né? Às vezes a gente pensa, eu não consigo. Conseguimos, né? A gente treina, faz, né, as atividades, ensaia bastante, né, até que consegue, né? Então é importante, né, estar bem, se envolver, né? E a gente gostaria que mais pessoas fizessem parte do grupo folclórico polonês, né, das atividades que nós realizamos aqui na escola. Dziadek była, do babusi, co robiła, pleła mleko, czemu nie mnie zostawiła. Wzięła żebca z babcem potek, wyło mnie białe kotka, pszka, pszka, pszka. Kotek wlazł na potek, oczkami mrugał, ładna piosenka, nie je długo. Dziadek pas biegi, tam za rzeką, dziadek ruł brodą, biegi gubodą. Pan, dobry pan, ma pieniądze pełne zbań, ciebie milo, ciebie dwa, co ubito, co nam da, ma pieniędzy dużo ma. Choć lekcje dobiegają końca, rozmowa o polskości dopiero się zaczyna. Zanim dzieci opuszczą szkolne ławki, zabierają ze sobą coś więcej niż zeszyty. Niosą pytania, ciekawość i serce pełne dźwięków polskiego języka. Dzięki wspaniałym nauczycielkom w brazylijskiej szkole na zajęciach mogą rozwijać świadomość swoich polskich korzeni, tradycji i rodzinnej historii.